Fale, beleza? Meu nome é Bruno Alecrim e eu quero te dar boas-vindas ao vídeo de apresentação do curso de Design Gráfico Online Transformação Criativa. Nesse vídeo eu vou mostrar como que é possível você criar artes mais profissionais, mais eficientes e mais bonitas em menos da metade do tempo, independente se você já atua na área ou se você está começando agora. Se você quer melhorar a qualidade das suas criações de uma vez por todas, então fique ligado nesse vídeo porque você vai gostar do que eu vou te mostrar. Para começar, eu quero te fazer uma pergunta. Você já notou que os profissionais de criação conseguem fazer artes bonitas e eficientes, independente se está fazendo sol ou chuva, frio ou calor, até mesmo sem inspiração? A verdade é que para você também atingir esse nível e conseguir realizar artes profissionais e que encantem os seus clientes, você não precisa de forma alguma depender de nenhuma inspiração elevada, de nenhum dom artístico específico, muito mesmo se você não se considerar criativo. Sabe por quê? Para você gerar resultados profissionais como os profissionais fazem, basta você utilizar os métodos criativos que eles também utilizam. E que métodos são esses? É apenas aplicar alguns conceitos e técnicas de criação que são ensinadas nos cursos de nível superior de design. Quando você aplicar essas técnicas, você vai ver nitidamente a diferença que as suas artes vai ter, a qualidade profissional que você vai ter, que certamente vai encantar os seus clientes. Agora, eu sei que muitas pessoas têm a limitação de investir tanto tempo quanto dinheiro para fazer uma faculdade. E sei também que esse pode ser o seu caso. E foi justamente por isso que eu pensei, será que não tem como pegar os principais ensinamentos e os mais transformadores que são trazidos apenas nas escolas de nível superior de design? E ao mesmo tempo, somar a isso um pouco da minha experiência profissional, trabalhando há mais de 20 anos como designer no mercado. Aí foi quando eu tive a ideia de compilar um treinamento muito interessante para trazer para você os mais importantes ensinamentos da faculdade de uma maneira compacta, prática e online. Então, se você quer melhorar a qualidade das suas criações de uma vez por todas e atingir o mais alto nível profissional, então fique ligado nesse vídeo porque você certamente vai gostar do que eu vou trazer para você. Tá preparado? Então vamos nessa. A primeira coisa que eu preciso dizer para você é que esse vídeo ele é apenas um compilado dos principais tópicos que você vai encontrar nesse curso. Então, para você ter uma visão detalhada do que o curso oferece, é importante que você venha passeando nessa página para você ter detalhes de tudo que ele traz. É muita coisa. Como eu já falei, é um curso de formação, tem como objetivo preparar você, mesmo que você não tenha experiência prévia ou mesmo que você já atue na área, preencher todas as lacunas que faltam para você colocar o seu trabalho no próximo nível. Então, entendendo que esse vídeo é apenas uma síntese, então vamos começar. Então, a primeira coisa de todas, você tem aqui esse vídeo que você está assistindo, botão para você fazer a sua matrícula, e nós temos aqui o que você vai aprender nesse curso. Note que ele é dividido em módulos. Então, nós temos o módulo 1, que é Fundamentos de Design, módulo 2 são Fundamentos de Design Avançados. Esses dois módulos criam a estrutura, os pilares do seu conhecimento. O que é mais interessante é que nos primeiros vídeos do curso, os alunos já ficam bem surpresos, porque a verdade é que boa parte dos alunos que vêm estudar design, eles têm às vezes uma motivação apenas por uma mera questão estética, pensando, vou estudar design para fazer artes mais bonitas. Agora, se só isso já for suficiente para motivar você, quando você entender qual é o verdadeiro significado e propósito do design, e o mais importante, como que as ferramentas do design vão contribuir para você de uma maneira geral, independente do projeto que você vem atuar, independente da área do conhecimento humano, aí você vai entender qual é a importância que o design e como que ele vai poder transformar a sua vida profissional também. Muito interessante. Então nós temos aqui alguns tópicos, eu não vou entrar no mérito de explicar todos eles, senão o vídeo vai ficar muito comprido, então vale a pena, lembrando, quando você clica em cada um deles, você vai poder ter um descritivo para você obter mais informações. Então eu vou focar em apenas algumas coisas que eu acho que são bem interessantes e de uma maneira imediata já pode trazer alguns conhecimentos que vai agregar com o seu processo criativo. Então vamos lá. Eu vou pular aqui para o módulo 2 e vou falar sobre percepção visual. E para começar eu quero te fazer uma pergunta que pode parecer inusitada, mas é muito bacana. Qual dessas duas linhas, nós temos uma linha pontilhada e uma linha contínua, qual dessas duas linhas você considera mais rápida? Antes de você responder, imagine o seguinte, nós estamos falando sobre uma perspectiva de percepção visual, ou seja, a nossa leitura visual que vai determinar para a gente qual dos dois objetos, qual dos grafismos são mais rápidos.
E você pode perguntar, mas como assim? São duas linhas estáticas, elas estão paradas na tela e não são animadas. Como que eu vou determinar qual é a mais rápida? Não tem sentido. A verdade é que tem. Imagina o seguinte, a linha da direita, quando você coloca o olho nela e você faz uma leitura, e como é um único traço, um único objeto, a sua leitura ela é imediata, ela é instantânea. Então assim que você coloca o olho nela, você começou a ler, já terminou, é uma linha, ponto. Já a linha da esquerda, ela é pontilhada. Então esse pontilhado, esse espaço, você também pode entender como uma interrupção. Então você faz a leitura de um ponto, depois um espaço, depois um ponto, depois um espaço. Resumindo, então, por mais que você consiga identificar esse objeto de uma maneira imediata também, mas a sua leitura, ela obrigatoriamente passa de uma linha para outra, até para que você possa identificar como uma linha pontilhada. Resumindo, então dentro do conceito de percepção visual, a leitura desse objeto da direita, da linha contínua, ela é mais rápida. Então a gente pode entender isso. Agora, o que é interessante disso aqui é o seguinte, tudo que eu estou mostrando para você, cada um desses tópicos, são aulas detalhadas com vários outros exemplos. Inclusive exemplos de projetos reais. Sim, os exemplos, o trabalho de pesquisa que foi feito nesse curso para trazer para você aplicações reais daquilo que a gente está aprendendo na teoria é muito bacana, tá? Então todas as aulas, ela tem material de apoio para que você possa ver exemplos bem interessantes. Então essa aula de percepção, isso aqui é apenas a ponta do iceberg, tá? E uma coisa legal sobre esse tópico é para a gente entender aquela máxima que diz assim, que são os pequenos detalhes que fazem grande diferença. Então você já vai de imediato começar a perceber que através da percepção visual, você pode ver significados que, em princípio, estão escondidos dentro de cada um dos grafismos da sua comunicação. Muito bacana mesmo, a aula vem detalhando isso aí com mais calma, então não vou entrar no mérito aqui de entrar em detalhes. Então vamos lá, nós temos aqui identidade visual e manual de aplicação de marca, bem objetivo para você entender o que cada um desses tópicos e como que você vai utilizá-lo em prol dos seus trabalhos, do projeto dos seus clientes, como que você vai aplicar a logo dos seus clientes, respeitando as diretrizes dentro do manual de aplicação de marca quando existir, muito bacana também. Composição visual, regra dos terços e diagramação avançada, tópicos interessantíssimos que vão ajudar você já de imediato a melhorar como você faz a composição dos seus objetos. Então, mais uma vez, não vou entrar no mérito de detalhar cada um deles, mas vou mostrar aqui composição visual que é muito bacana. Então, imagina o seguinte, nós temos aqui algumas ilustrações embaixo, olha aqui em cima nós temos 1, 2, 3, são 6 ilustrações, tá? Sendo que são ilustrações preto e branco, apenas modelos de composição, digamos assim. E cada um desses modelos, eles têm um propósito, tem uma mensagem, digamos assim. E quando a gente entende isso, a gente pode utilizar partido para criar as nossas artes. Vou mostrar um exemplo para vocês. Então, observe que nós temos aqui, é a primeira imagem da esquerda, que é justamente aqui, vamos chamar esse cara aqui com a capa de herói e esse monstro aqui de vilão, tá? Então observa que nós conseguimos ver imediatamente que existe um ponto de tensão, onde o herói está indo de encontro ao vilão e vice-versa. Resumindo, e o que é acentuado nessa imagem, o ponto principal, é justamente a predominância de linhas diagonais. Essas linhas diagonais criam bastante dinâmica, que não obrigatoriamente significa atrito ou algo de guerra. Mas nesse caso, ela tem esse aspecto também. Resumindo, mas a dinâmica que as linhas diagonais, principalmente quando elas convergem, elas criam essa força muito grande. Além disso, se você olha em cima, você pode observar que o cartaz do Star Wars, ele é um cartaz para um filme e tem os sabres de luz, essas espadas, que elas estão justamente em posições diagonais e também convergindo, criando essa ideia de dinâmica e de atrito. O que é reforçado também por outros elementos, como as cores, por exemplo, dando a ideia de lados opostos, enfim. Então, esse conceito de composição visual dessa imagem embaixo, ela está bem ilustrada nesse exemplo prático. Nós temos um outro exemplo também, que é justamente essa segunda composição dessas linhas contínuas, essa casinha no campo. Então, observa que a predominância de linhas horizontais cria um sentimento de serenidade, de suave, de estabilidade. Então, justamente, você pode ver isso reforçado na imagem do campo acima. Só falta a casinha aqui para ficar igual. Mas a gente consegue perceber essa serenidade e estabilidade que a imagem traz e ela reforça essa ideia dessa composição visual. Então essas duas imagens embaixo e essas duas imagens em cima são exemplos de uma composição visual, o conceito dela e uma imagem, uma criação que tem esse conceito de composição visual aplicado. Tá? Então nesse exemplo aqui nós temos apenas dois, mas na aula completa são vários outros exemplos. Não apenas esses 6, mas vários outros, e todos eles com exemplos reais de projetos, de composições, muito interessantes para você desmistificar todo esse processo criativo de uma maneira bem clara.
Então você vai perceber que às vezes só a mudança de ponto de vista de uma câmera, já da onde está sendo mostrado aquela imagem, já muda significativamente a percepção do seu espectador, tá? Então, composição visual é muito bacana. Então, vários exemplos e, logicamente, você vai ter acesso ao material de apoio. Aí nós temos regra dos terços, que é muito utilizado na fotografia, na área de design também, porque funciona, muito bacana. Diagramação avançada, então, muito interessante. Vários conceitos aqui vão ser abordados em detalhes. Conceito de espaçamento, espaço negativo, distribuição de objetos, alinhamento, magnetismo, enfim, uma série de conceitos que são simples de entender. Quando você coloca em prática, você consegue fazer uma distribuição bem adequada das informações de um layout, mesmo em layouts mais complexos. Muito bacana mesmo, uma aula bastante transformadora. Lembrando que esses tópicos não necessariamente é apenas uma aula, tá? Ele sintetiza, pode ser uma, pode ser várias aulas, dependendo da necessidade de cada tópico. Aí depois nós vamos para o módulo 3 de análise e harmonia de forma. Aqui as coisas começam a ficar ainda mais interessantes. Para que você possa entender por quê, deixa eu falar uma coisa que eu poderia ter citado logo no primeiro segundo do vídeo, que é justamente um segredo de como que os profissionais conseguem gerar melhores resultados do que os amadores. Porque enquanto um amador e um entusiasta, quando ele pensa em fazer um layout, ele pensa em fazer um layout bonito, ele está colocando todo o seu direcionamento em algo subjetivo. A beleza ela é subjetiva. Então ele, na verdade, entra num processo de tentativa e erro, tentando aleatoriamente misturar os objetos na tela, o título para um lado, o título para o outro, a imagem sobe, a imagem desce, muda de lado, muda a cor do título, coloca a sombra, tira a sombra. Ou seja, um processo, um ciclo vicioso de tentativa e erro com o objetivo às cegas de atingir um resultado. Porque ele está buscando em algo subjetivo, que é a beleza. O profissional, ele já busca a beleza de uma outra maneira. Ele busca através da harmonia dos elementos. Ele entende a beleza de uma maneira, que até vou apresentar isso para você logo na sequência do vídeo, falando sobre desmistificando a beleza, que para você atingir algo que geralmente funciona, você não busca a beleza, e sim você busca atingir algo que tenha eficiência. Então você busca, primeiro, a eficiência e a funcionalidade daquilo que você está construindo. E além disso, entende-se que para você atingir esse resultado, você busca primeiro harmonia de forma, harmonia das cores e harmonia dos textos. Então o designer, em vez de buscar fazer algo bonito, ele busca fazer algo que tenha equilíbrio em si, como um quebra-cabeça, as peças que se encaixam. Então a primeira peça, das mais importantes, é análise e harmonia de forma. Então nós vamos primeiro desmistificar a beleza, uma série de estudos interessantes apresentando isso, porque todo mundo diz que beleza é subjetivo, e realmente é. Varia sempre do olhar daquela pessoa que está observando. Mas ainda assim, existem padrões de percepção visual que identificam para nós o que é algo considerado belo ou não. Resumindo. Então, esse modelo, essa aula de Desmistificando a Beleza vai trazer uma série de informações interessantes, onde essa aqui, que é um estudo de proporção da face humana, é uma das informações interessantes que a gente vai apresentar. Bem bacana. Aí depois vem o quebra-cabeça da forma, muito bacana, análise e harmonia de forma. Olha, essas aulas são fantásticas. Eu vou apenas citar essa aqui porque é bem bacana. É justamente um exemplo de como que você vai observar os detalhes de cada forma, de cada objeto. E depois você vai conseguir, identificando detalhes das formas dos objetos, como que você vai utilizar os objetos em conjunto. Então você vai identificar que algum objeto ele pode estar trabalhando de uma maneira harmoniosa e equilibrada com outro objeto, consequentemente atingindo o resultado que você quer, ou você pode se dar conta de que determinados objetos estão conflitando em si, justamente por ter uma variação de forma que não agrada, que não funciona bem. Então, a análise da forma, para você entender a forma, para depois você harmonizá-la. Então, o objetivo principal é você juntar as peças, seja uma foto, seja um título, seja uma ilustração, seja logo, de uma maneira harmoniosa, encarando o layout como um quebra-cabeça e as peças se encaixando de uma maneira bem equilibrada e balanceada. Muito interessante. Aí nós temos aqui padrões visuais, seguindo o mesmo modelo na aula de composição. Observe que nós temos aqui alguns padrões visuais sendo apresentados. Primeiro de repetição, segundo ritmo, radial, simetria e proximidade. Entenda que são vários outros modelos além desses 5. Além disso, cada um desses modelos eu trago vários exemplos práticos de layout publicitários, de design, que utilizaram algum desses conceitos para a sua composição. E aqui eu tenho 2 exemplos. Nós temos o primeiro aqui, um anúncio aqui para uma empresa de táxi, alguma coisa do gênero, em Nova York, utilizando esse conceito de repetição.
Lógico que essa imagem é ilustrativa, você não precisa se preocupar em seguir exatamente o tamanho das bolas, isso aí não tem nada a ver. É apenas você entender que é o mesmo conceito de repetição do padrão visual para que atinja esse resultado específico. Da mesma maneira que o layout da Coca-Cola, eles fazem bastante isso, o conceito de ritmo. Ou seja, são padrões visuais que, quando você entender, você vai conseguir perceber que você utilizar um elemento é uma coisa. Só o fato de você distribuir esse elemento no seu layout de uma maneira harmoniosa, equilibrada, você vai conseguir ter resultados bem interessantes. Então, essa aula de padrões visuais ela é muito bacana também. Aí depois nós vamos falar sobre introdução à proporção áurea e proporção áurea aplicada ao design. Olha, esse é um dos tópicos mais bonitos, na minha opinião, sobre o mundo do design. Entender isso aí que, na verdade, não é um ensino restrito do design, pelo contrário, a compreensão sobre a proporção áurea é um entendimento sobre o universo que está ao nosso redor. Muito bacana mesmo, vai mudar a maneira como você enxerga o mundo, na verdade. Tá? Então você vai entender primeiro o que é a proporção áurea, introdução à proporção áurea com vários exemplos interessantes. Esse grafismo que você está vendo aqui é justamente a equação matemática que foi descoberta, cria essa forma, e essa forma está presente em tudo que você puder imaginar, desde as galáxias até os átomos. Muito interessante mesmo, é um conhecimento assim, muito singelo, muito bonito na minha opinião. Depois que você entender sobre isso aí, a gente vai ter a oportunidade de ver exemplos reais da aplicação da proporção áurea no design. Então aqui eu tenho aqui umas imagens ilustrativas para mostrar isso. E o que significa isso de uma maneira resumida? Imagina que essa curva que nós estamos visualizando, que é considerada a curva da proporção áurea, ela é uma curva que traz todo digamos que, harmonia matemática que a natureza tem como base, digamos assim, para a construção dos seus elementos primordiais, digamos. E essa noção de proporção desses objetos é utilizado dentro do design. Dentro da aula você vai entender isso aí com mais clareza, com exemplos práticos, enfim. Então não vou entrar no mérito de mostrar isso aqui agora também para o vídeo não ficar muito completo. Beleza. Então nós temos aqui também o módulo 4, falando sobre tipografia e harmonia tipográfica. Muito bacana e importante, diga-se de passagem, um dos tópicos mais desafiadores até para profissionais de design. É quando você pega, por exemplo, trabalhar com combinação tipográfica. Quantas fontes você vai utilizar numa arte, como que você vai utilizar, quais efeitos utilizar, quais efeitos você deve evitar. Resumindo, combinação tipográfica é um ensinamento assim, muito transformador e a gente dá um foco nisso muito interessante. Tá? Além de falar sobre fundamento da tipografia, fala sobre a importância do conteúdo hoje, no mundo digital que a gente vive, internet, marketing digital, marketing de conteúdo, a importância do texto. O conteúdo é rei, é uma frase famosa e ela tem sentido, tá? Então o objetivo disso aqui é esclarecer isso para você com bastante clareza, você ter a noção da importância do conteúdo no processo de comunicação hoje em dia. Ponto, tá? Então tópicos bem interessantes e para completar, dicas e boas práticas. Essa aula aqui ela é muito interessante também pelo seguinte sentido, de que ela vai simplesmente trazer para você a oportunidade de evitar perder tempo com coisas que não vão contribuir com o seu layout e mostrar coisas que funcionam, coisas que você deve evitar, coisas que tem que tomar cuidado na hora de utilizar. Resumindo, dicas de boas práticas, é uma aula bem transformadora, porque vai permitir você tirar da tua frente aquelas coisas que estão distraindo e não estão contribuindo com o seu trabalho. Continuando, nós vamos falar sobre teoria da cor e harmonia, é um módulo específico, a harmonia cromática, como a gente falou, né? A harmonia das formas, a harmonia das cores e a harmonia tipográfica. Muito bacana, e a gente vai falar sobre cor. Agora, detalhe da cor importante. A cor é 8 ou 80. Ou ela vai contribuir significativamente com a qualidade do seu trabalho, ou ela vai ser uma pedra no seu sapato e o seu maior desafio. Sabe por quê? Não tem meio termo. Porque as cores elas influenciam diretamente a maneira como nós percebemos o mundo, inclusive as nossas emoções. Então, se você pega o seu layout, pode estar muito bem distribuído, se você utilizar as cores de uma maneira adequada, você vai ver nitidamente como que o seu trabalho vai ficar com um ar profissional, muito mais ligação emotiva com a pessoa que está visualizando aquilo. Da mesma maneira que o seu layout pode estar muito bacana, se você colocar as cores de uma maneira equivocada, as cores que não trabalham em harmonia entre si, que não estão balanceadas, aquelas cores vão detonar a sua criação. Então não tem meio termo, é importantíssimo, se você quer trabalhar a nível profissional, entender sobre o uso das cores. Agora, para você que pode estar pensando assim, poxa, mas eu não me considero com a sensibilidade artística para escolher as cores, como é que funciona isso? A verdade é que existem modelos de combinação cromática, e quando você entender esses modelos, o próprio software vai recomendar cores que matematicamente
estão balanceados com aquela cor que você estiver trabalhando. Muito bacana mesmo, você vai continuar escolhendo as cores, sendo que de uma maneira muito mais direcionada, uma vez que você vai ter cores pré-recomendadas ou pré-indicadas pela ferramenta, seguindo modelos de combinação. Muito simples, o que facilita o seu trabalho independente. Mais uma vez, se você está inspirado ou não, se está fazendo calor, se está fazendo frio. Então, essa é a maneira como os profissionais criam para garantir que eles estejam sempre gerando resultados profissionais. Basta utilizar as técnicas de criação que são ensinadas tanto numa faculdade de design quanto nesse curso que eu estou trazendo para você. Muito bacana mesmo. Continuando, nós temos aqui vários tópicos sobre as cores, eu nem citei eles. Eu vou até comentar o último, que é um dos que parece mais discretos, mas é um dos que eu mais utilizo hoje em dia, que é como usar as cores de uma imagem em uma arte. Olha, se você quer ser a eficiência máxima, velocidade máxima na hora de criar uma arte e que ela garantir que ela seja profissional até no uso das cores, essa técnica você vai utilizar em demasia. Quando você for criar uma arte onde você tem a liberdade de escolher as cores e você for naturalmente escolher uma imagem, e essa imagem tem que ser uma imagem publicitária, existe uma diferença entre imagem publicitária e uma imagem convencional, digamos assim. Inclusive no curso eu falo sobre imagem publicitária com bastante propriedade, para você entender o que eu quero dizer. Mas quando você escolhe uma imagem apropriada, uma imagem profissional para utilizar no seu trabalho, você pode, de uma maneira muito rápida e muito eficiente, pinçar as cores da própria imagem e utilizar essas cores para compor o seu layout, garantindo a harmonia total das cores e, consequentemente, resultados satisfatórios num espaço de tempo assim ridiculamente rápido, porque você não vai ter que se preocupar em escolher a cor, muito menos escolher as cores que combinam com ela. Não significa que isso seja um trabalho árduo ou um trabalho que vai te consumir muito tempo, mas às vezes você quer ser o mais eficiente possível. Então essa simples aula aqui já faz toda a diferença. Sem falar os outros tópicos que são até mais importantes, porque são pilares de conhecimento para você poder trabalhar com as cores de uma maneira autônoma e profissional, tá? Então eu só quis citar essa aula aqui porque ela é bem interessante. Pronto. Aí nós vamos falar agora sobre o módulo de produção gráfica. Não menos importante, obviamente, porque se você vai produzir alguma coisa, chances são que você vai imprimir isso, lógico, e para você imprimir significa que você vai ter que passar por todos os processos técnicos de produção e, logicamente, é importante você entender tanto a parte de configuração de arquivo quanto a parte de fechamento de arquivo, ou seja, o início ao fim, e, logicamente, passando por todas as partes, configuração de sangria, de marca de corte, marca de dobra, se entender também sobre acabamentos especiais, faca de corte e vinco, ou seja, como entender o que é e como que você vai aplicar na sua própria criação. Então você vai fazer um folder e você quer fazer um formato diferenciado, ou seja, utilizando uma faca de corte, você vai aprender o que é e como faz, tá? O que é muito interessante. Então esse módulo ele tem como objetivo trazer todo o embasamento técnico para você entender sobre produção gráfica, como produzir seu material, independente de qual for o local do mundo que você tiver, porque são padrões internacionais, seja no Brasil, seja no Japão, você vai utilizar os mesmos conceitos e as máquinas funcionam da mesma maneira. Muito bacana mesmo, muito importante, então está aqui o módulo de produção gráfica completo para você ter acesso a esses conhecimentos que são importantes. E logo para completar nós temos o módulo mercado de design. Esse módulo então assim ele é muito importante pelo seguinte sentido, mesmo que você faça a faculdade de design, ainda assim você não vai obter determinadas informações que são extremamente importantes, pelo simples fato de que não é ensinado nas faculdades e isso não é conversado entre colegas de trabalho inclusive, porque as pessoas não costumam dizer quanto elas ganham, elas não costumam dizer quanto que elas cobraram por um determinado trabalho, porque são informações muito particulares de cada profissional, os valores variam bastante de cada um, resumindo. Então as pessoas não costumam trazer essas informações, conversar sobre isso, muito menos no curso, mesmo no curso superior. Então você vai levar anos para você desenvolver determinados conhecimentos. Isso certamente vai te custar bastante tempo e bastante dinheiro de trabalhos que você vai deixar de ganhar, de trabalhos que você vai poder perder. Resumindo, ou você cobrou menos do que poderia cobrar, ou cobrou mais do que deveria, resumindo. Então a compreensão sobre o mercado de design certamente vai permitir você fazer uso fruto do conhecimento que você está adquirindo. Então de um lado você aprende a trabalhar de uma maneira mais eficiente e ao mesmo tempo você vai ter conhecimentos e dicas de como que você vai aplicar esse conhecimento para gerar resultados reais. Porque se você for pegar o táxi no seu dia a dia ou o Uber, você vai ver quantos profissionais formados que muito potencialmente têm até qualificação profissional, mas não conseguiram entrar no mercado.
E isso é muito uma questão, às vezes, por uma mera questão de posicionamento, de entender como é que é o mercado, um pouco de estratégia e planejamento de como atuar para gerar resultados também. Então esse módulo é essencial. Quanto cobrar por um projeto, como elaborar uma proposta, QBV, como você ampliar seu faturamento, segmentação, uma aula bem interessante sobre esse tópico, é muito importante para você se destacar no seu nicho, como descobrir quantos outros profissionais cobram, isso tem uma técnica bem simples que funciona, como trabalhar pela internet, resumindo, vários tópicos para auxiliar você a aplicar os conhecimentos que você vai desenvolver, ou que você já tem, mais o que você vai desenvolver, e gerar melhores resultados. Muito importante também, então a gente completa aqui os módulos do curso de design. Agora, tem mais coisas ainda também bastante interessantes, logicamente falando sobre os bônus, cara. Os bônus por si só já valem um curso à parte. São aulas bem completas e bem transformadoras do uso do Photoshop, aulas avançadas. Aí eu vou aproveitar e responder uma pergunta que as pessoas costumam fazer. Bruno, primeiro, eu não tenho experiência, caso seja a sua situação. Não tenho experiência com computação gráfica prévia, não conheço sobre Photoshop, ou seja, sou iniciante dentro da parte de computação gráfica também. Eu posso aplicar o conhecimento desse curso, posso utilizar? Certamente. Por quê? Existe um módulo de nivelamento para quem não tem experiência prévia em computação gráfica, que visa justamente trazer os principais ensinamentos para você começar a utilizar o Photoshop de uma maneira profissional. Resumindo, então além do curso de design, você vai ter um módulo de nivelamento para ensinar os conhecimentos essenciais para você poder usar o Photoshop profissionalmente. Aí, uma vez que você entender sobre esse módulo de nivelamento, você vai estar apto a tirar o melhor proveito das aulas bônus também, tá? Muito bacana. Outra coisa legal é que os alunos vão ter acesso aos arquivos fonte, além da aula completa, detalhada, passo a passo, para você poder acompanhar e praticar. Então nós temos aqui a primeira aula bem interessante, que ela é singela, mas ensina você a utilizar o máximo potencial das suas imagens, conseguindo expandir as suas imagens, tanto horizontalmente quanto verticalmente. Resumindo, você vai aprender a fazer esse tipo de edição muito interessante, que deixa o seu trabalho muito mais versátil, porque você escolher a imagem exata para encaixar no seu layout de uma maneira exata, não é uma coisa tão trivial, às vezes demora bastante, e você conseguir fazer esse tipo de resultado de edição é muito bacana. Então nós temos uma aula aqui bem legal. Depois nós temos a aula de tratamento de imagem publicitária. Olha, a imagem publicitária ela tem um tratamento muito especial para que deixe a imagem do anúncio o mais interessante possível. Então nós temos aqui o exemplo de uma imagem de um carro. É uma imagem bonita, mas não tem nada demais. O carro é bonito, ok. Mas quando você vê o tratamento cromático que a imagem recebe, você pode perceber que ela tem um toque mais profissional, mais emotivo. Enfim, é uma imagem que tem um apelo visual maior. E nesse caso, aí como o texto já diz aqui, né, aprenda quais ferramentas usar e como usar para gerar resultados profissionais com poucos cliques. Ou seja, tanto as suas imagens quanto as suas artes. Você vai poder aplicar esse tipo de técnica, aula detalhada, para você gerar esse resultado com bastante eficiência e velocidade. Depois nós temos ajustes cromáticos profissionais de suas imagens. Essa aula sozinha já vale um curso à parte, porque ela é uma aula super detalhada, mostrando como que você vai aplicar os conhecimentos de equalização das cores na prática no Photoshop. Então, muito interessante, ela pega a imagem do zero, então você imagina que nós temos aqui duas imagens que são distintas, a imagem do carro, que nós vamos entender que é o ambiente, e nós temos a imagem de uma modelo que nós inserimos ali. Mas você pode observar que a luz está nitidamente diferente de uma imagem para outra. Então, como que foi feito para gerar esse resultado? A gente escolhe uma cor, no caso a cor azul, que nesse caso aqui, tá? Nesse exemplo. E a partir dessa cor azul, a gente seleciona essas outras cores utilizando os modelos de combinação, como já foi mencionado anteriormente, e com essas novas cores, a gente faz essa equalização. Observa aqui a luz na modelo, a cor do vestido, a composição, como que ela fica muito mais harmoniosa e interessante utilizando essa técnica. Muito legal mesmo, você vai ter acesso ao arquivo fonte, aula detalhada. Logo embaixo, outra aula também super reveladora sobre equalização de imagem com color grading, que é um efeito muito utilizado também no cinema e na publicidade, por isso que é chamado de efeito de cinema ou efeito color grading. Eu imagino que você tem uma imagem, e quantas imagens que são interessantes, mas que elas não têm um brilho interessante, não tem um contraste interessante, o dia está nublado, ou seja, uma imagem acinzentada. Então você vê que uma imagem ela tem potencial, porque uma imagem interessante, uma imagem de um close, de um piloto voando, muito bacana, mas ao mesmo tempo ela não tem esse apelo. Agora, quando você aprender sobre técnicas de color grading, você vai gerar esse tipo de resultado
muito interessante, podendo potencializar todas as suas imagens e criações. Outra coisa interessante também é que a aula bem detalhada, você não vai estar limitado a aplicar esse efeito dourado na imagem. Você vai aplicar qualquer tipo de tom. Resumindo, muito interessante, você vai poder acompanhar isso passo a passo, desde o primeiro momento até a fase final, bem interessante. E continuando, não menos importante, esse então aqui é muito bacana, é justamente o efeito dourado universal. Essa aula assim eu acho fantástica, vale um curso à parte também, porque eu vou te falar, o que eu vou ensinar para você de mão beijada, eu levei anos para aprender. Muito interessante mesmo, que é o efeito que eu chamo de dourado universal. Porque se você tiver uma imagem apropriada, ou seja, uma imagem que tem uma qualidade apropriada, e a imagem tiver o perfil indicado, você vai conseguir aplicar esse efeito em qualquer imagem. Muito interessante mesmo, e o mais legal, é super regulável e fácil de aplicar. E quando eu falo regulável, olha só essa imagem, por exemplo. Uma imagem de uma modelo, tem uma folha no rosto dela, e a gente simplesmente converteu tudo num efeito dourado super realista. Muito bacana mesmo, legal que não precisa de nenhum plugin, nenhuma ferramenta específica, é apenas o Photoshop, aplicando umas técnicas específicas, que essas técnicas, além de gerar esse resultado, permite você customizar o tom do amarelo, inclusive você pode mudar outra cor, você pode inclusive mudar aqui a intensidade do brilho, o tipo de reflexo que você visualiza, esses nuances aqui que você vê na pele, esses reflexos, você vai ter parâmetro de ajuste em cima disso aqui, para variar o tipo de intensidade, o efeito, muito bacana. Esse efeito é super robusto, merece um treinamento à parte para isso. E você vai ter acesso a esse bônus exclusivo também, muito bacana, para você poder tirar o melhor proveito do Photoshop. E para completar, nós temos aqui os mockups, que certamente é a melhor maneira de você apresentar uma ideia para o seu cliente através de mockups. Então, você imagina, por exemplo, uma imagem planificada, quando você cria um layout, você cria assim, né? Mas se você apresenta assim, primeiro, o cliente pode não ter a mesma facilidade de visualizar o projeto pronto, montado, que é um mockup, um folder com uma dobra. Entenda que isso aqui, essa parte aqui é a capa, essa parte aqui é a parte de trás, a contracapa, e aqui é o miolo, resumindo. Então o cliente pode não ter a mesma familiaridade de visualizar isso aqui. Isso dificulta ele na aprovação. Além disso, quando você cria um mockup, que é esse exemplo aqui, ó, você vai conseguir mostrar para o cliente exatamente como que aquela arte vai ficar quando montada. Então, além de você facilitar a compreensão do cliente daquilo que você está mostrando para ele, você ainda agrega valor, uma vez que a apresentação em si, ela também é uma apresentação que está bem bonita, com um excelente acabamento, o que facilita ainda mais o seu cliente aprovar de primeira a sua arte. Muito bacana mesmo. Outra coisa bacana também sobre essa aula, lógico, você vai ter acesso ao material fonte para você poder praticar, e o que é ensinado nessa aula são ensinamentos bem avançados do Photoshop, que você vai utilizar não apenas para fazer mockups, mas para você utilizar em qualquer tipo de edição. Estou falando sobre o uso de reflexos avançados, sombras avançadas, trabalhando com máscara de camadas avançadas, distorção em perspectiva, conhecimentos que são simples no Photoshop, mas que juntos são super poderosos. E você vai aprender também nessa aula. Resumindo, essas aulas que você está vendo específica de Photoshop são aulas bem completas e bem detalhadas para permitir você desenvolver um conhecimento bem apurado sobre a ferramenta e, consequentemente, tornar as suas artes mais interessantes. Tá? Aí, para completar, nós temos aqui o que está incluído no curso: arquivos fonte editáveis do Photoshop, como já mencionei, material didático em PDF, então as aulas em vídeo que tem o material didático, você vai ter acesso ao material para download também. Uma coisa importantíssima, garantia de 30 dias para você ter a tranquilidade de que o seu investimento vai trazer resultado. Então você pode fazer o seu investimento tranquilo. Se você estudar, achar por um motivo qualquer que o curso não serviu para você, não atendeu às suas expectativas, não tem problema, basta você solicitar o reembolso, eu terei satisfação em devolver todo o seu investimento, porque eu estou bastante comprometido com a qualidade desse treinamento e também com os resultados dos nossos alunos. Então, se você, por um motivo qualquer, achar que o curso não serviu para você, não tem problema, garantia total, e você pode ficar tranquilo que o seu investimento vai trazer resultados também. Outra coisa bacana que foi muito pedido pelos nossos alunos, que nós já temos, sobre acesso vitalício. Então, nós tomamos essa decisão justamente para permitir você entender que esse treinamento é um investimento que você vai fazer para a vida. Por quê? Ao longo dos anos, esse treinamento já está publicado já faz alguns anos, ele vem recebendo upgrades constantes, novas aulas, aprimoramento, etc. O que eu acho muito importante para que o treinamento fique cada vez melhor. E os alunos, uma vez que você adquiriu o treinamento, ele já vai estar contemplado os futuros upgrades.
muito bacana mesmo, até porque à medida que o curso ele fica mais completo, o valor dele vai ser reajustado. Então, uma vez que você tem a oportunidade de adquirir antes, você vai ter um valor mais acessível. Então, vale a pena você considerar isso também. E, logicamente, nós temos aqui grupos exclusivos de suporte, um grupo bem interessante para você ter acesso a outros colegas, pessoas que estão iniciando e pessoas bastante experientes, que estão ali de uma maneira bastante proativa, atuando junto e sempre perguntando a opinião para o outro do que está fazendo. É muito interessante você ter a oportunidade de ter outros profissionais para aconselharem você quando você tiver alguma dúvida, darem uma sugestão sobre alguma coisa para melhorar, alguma composição. Isso tudo de uma maneira amistosa, proativa e com o objetivo de contribuir, sem aquele perfil que a gente vê muito nas redes sociais, quando uma pessoa pergunta humildemente lá a opinião do seu trabalho, às vezes em outras pessoas detonando o trabalho da pessoa, ao invés de fazer uma crítica construtiva. Isso não contribui em nada. Então o objetivo desse grupo é você ter, digamos que um ponto de apoio para você poder compartilhar as suas ideias, compartilhar as suas criações, ter opiniões construtivas daquilo que você está fazendo, com o objetivo mútuo de crescimento. Então muito bacana, um grupo bem ativo e lógico, eu também participo e estou sempre auxiliando os alunos lá. E para completar, como já falei, o modo de nivelamento para quem estiver começando sobre computação gráfica, Photoshop, e você ter a certeza de que você vai conseguir tirar o melhor proveito desse curso também, mesmo que você não tenha experiência prévia. Resumindo, então essa é uma síntese do curso, lógico, como eu já falei, para você ver tudo que o curso oferece, vale a pena você navegar para o curso até o final. Fica uma dica bem interessante para completar. Os alunos que tiverem um bom aproveitamento terão certificado digital muito interessante, que vai ser válido como curso extracurricular. Muito bacana também. Agora é com você. Basta você tomar sua decisão de fazer a sua inscrição e começar os seus estudos, e eu teria uma grande satisfação em contribuir com o seu aprendizado também. Mais uma vez, obrigado por ter acompanhado a gente até aqui e nos falamos nas próximas aulas.